Eu escolhi este lugar, Senhor, essa comunidade, para junto viver a vida que o Senhor tem para mim, apoiando uns aos outros, amando. Então fala comigo, Senhor, e recebe este culto. Recebe, ó Deus, este culto. Vamos orar? E eu te peço, você pode falar, Senhor, tudo aquilo que não é teu, que possa atrapalhar, que possa levar a minha mente para outro lugar, que possa trazer impedimento para aquilo, Senhor, que caia por terra. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, voluntariamente na tua presença, porque escolhemos o Senhor como o único e verdadeiro Deus, porque o Senhor é único e só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Pai, então recebe, Senhor, as nossas vidas aqui neste lugar, num culto que escolhemos prestar ao Senhor. Pai querido, toma os nossos corações, toma as nossas mentes. Pai, consagramos, Senhor, a nossa mente ao Senhor. Eu quero que você consagre a sua mente e a sua vida para o Senhor agora, nesse início de culto. Senhor, queremos que o Senhor fale conosco, mas queremos também que o Senhor receba o nosso louvor, queremos que o Senhor receba a nossa adoração, queremos que o Senhor ouça as nossas orações de gratidão e pedidos. Queremos, ó Deus, que o teu mover venha sobre as nossas vidas, e assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E esse povo de Deus diga amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus Galileu, que a sua glória seja sempre a que mais brilha entre nós. Amém? Lembre-se que tudo que Ele fez por você, por mim, foi por amor. Amor esse mensurável. Deixou sua glória, foi por amor.
Deus, a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. Que possamos Te louvar e Te engrandecer a cada dia, Pai. E saber, ó Deus, que foi por amor, ó Deus, que o Senhor deu o Teu Filho lá na cruz por nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, e agradecidos estamos, ó Pai. Continuamos louvando ao Senhor, ó Pai, porque liberdade o Senhor nos dá a cada dia. Liberdade Ele nos dá para louvar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle. Então aproveite essa liberdade. Aproveite, porque tem lugares por aí que não tem essa liberdade que nós estamos tendo hoje, de estarmos aqui reunidos para agradecer, para louvar, para ver pessoas se rendendo aos pés. Aproveite muito essa liberdade. Glória a Deus, ó Pai. Liberdade está neste lugar, ó Deus.
Deus que é vivo e presente em nossas vidas. Aleluia, louve o Senhor, porque Ele vivo está. Ele não é como os outros deuses que morreram. Ele ressuscitou, o único e suficiente Salvador. Aleluia.
me levou aqui a gente fazer essa oração intercessória. Meus queridos, quando eu vivo dizendo isso, que somos convidados pelo inimigo para acreditarmos que a derrota é iminente sobre as nossas vidas, que não tem jeito, que não dá. E quando nós acreditamos nisso, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, e aí não tem como, né? Porque quando eu creio, quando eu tenho esperança, e quando eu sei quem é esse Deus, o Filho do Deus vivo, rocha eterna, igual não há, eu me levanto, eu oro, eu busco, eu falo, Senhor, a esperança, Pai, o Senhor é aquele que muda situações, horas, então nós vamos fazer isso agora, nesse momento de intercessão nossa. Eu quero que você se coloque em pé. Eu sei que você pode ter demandas na sua casa, no seu casamento, demandas financeiras. É o momento que a igreja ora e pede. É o momento que a igreja junta e fala, Senhor, tem misericórdia. É o momento que a igreja junta e fala, Senhor, que o Senhor está neste lugar e eu escolhi essa igreja para te servir. Então, Senhor, eu quero orar aqui com os meus irmãos. Eu quero que o Senhor ouve. Eu quero que o Senhor ouça. Eu quero que você coloque filhos. Eu quero que você coloque demandas que você já não consegue resolver. Mas nós cremos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se você crê nisso, você não para. Você continua orando. Você continua crendo. Você continua sendo fiel ao Senhor. Então aqueles que desejam, que tem algo a apresentar ao Senhor, se coloquem em pé. Eu quero que você se coloque em pé. E assim como nós adoramos neste cântico, eu quero que você fale, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu creio que o Senhor está aqui. E eu creio que o Senhor me ama. E eu creio que o Senhor tem o melhor. E eu creio, ó Pai, se eu andar de acordo com a Tua palavra, o Senhor, ó Pai, vai me abençoar. Então, eu quero que você faça um coração aqui, ó, além de todas as outras. Senhor, tira de mim o que não está edificando a minha vida. Porque às vezes a gente acha que o problema é o outro. E Deus quer trabalhar na gente. Você consegue ser sincero assim com Deus? Deus, o que eu não estou vendo? Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir para o louvor novamente cantar, não sei qual parte vocês usou, mas eu quero que a gente esteja na presença desse Filho do Deus vivo. Eu vou orar. Eu quero que em nome de Jesus você traga a existência, a sua fé de que Deus está neste lugar. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Você está adorando ao único e verdadeiro. Conecte com Ele em nome de Jesus, amém? Coloque diante do Senhor aquilo que você quer pedir ao Senhor agora. Creia que Ele está ouvindo. Creia que Ele está ouvindo. Os adolescentes também. Creia que Ele está ouvindo. Creia que Ele é poderoso. Eu quero que você traga em nome de Jesus aquilo que tem incomodado o seu coração, os seus pensamentos, porque Deus está neste lugar, amém? Vamos orar? Pai, primeiro, Deus, nós te exaltamos e glorificamos o Teu nome. Nós te exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. E Pai, nós queremos te pedir nesta hora, Senhor. Pai, pelos corações dos meus irmãos, inclusive o meu aqui. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, leva os nossos pensamentos em obediência ao Senhor. Pai, que todos os nossos pensamentos aqui sejam levados cativos em obediência ao Senhor. E Pai querido, que o Senhor seja glorificado, Pai, pelas nossas vidas e por cada ação neste lugar, num culto que nós escolhemos, Senhor, dar a Ti. Mas Pai, nós queremos colocar, Senhor, os nossos pedidos. Pai, nós temos tantas lutas. Pai, nós precisamos da consolação do Teu Espírito Santo. Diante de tantas lutas e batalhas e perdas que temos vivido. Pai querido, mas o Senhor nos prometeu que nos daria tudo aquilo que nós precisássemos, Senhor. E Pai, nós te pedimos fé. Nós te pedimos força. Nós te pedimos sabedoria. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, agora em nome de Jesus, sobre as famílias aqui. Pai, o inimigo tem se levantado de uma forma terrível contra os casamentos. Senhor, o inimigo tem se levantado contra a vida dos filhos. Pai, o inimigo tem se levantado contra a vida dos pais, contra as famílias, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, Senhor Deus, nos alinha, Pai, a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, destrói todas as fortalezas do inimigo erguidas, Senhor,
que destrói todas as fortalezas erguidas do coração dos esposos. Que eles possam ouvir e entender o teu Espírito Santo ministrando aos seus corações, enquanto estão nas suas casas, enquanto lavam louça, enquanto caminham. Deus, que o teu mover sobre a vida deles seja real e verdadeiro, ó Deus. Senhor, tira o trono de toda mentira e engano da vida dos meus irmãos, das nossas vidas, Pai. Pai, traga a memória como nós adoramos de uma forma tão linda, que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho do Deus vivo, e que o Senhor é uma rocha, Senhor, que o Senhor é poderoso. Pai, existem tantas pessoas desanimadas aqui. Existem pessoas que entraram entristecidas, Senhor, que não têm conseguido vivenciar essa plenitude da Tua presença nas suas vidas. Oh Deus, o Senhor é Deus verdadeiro e real. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que a clareza, a direção do Teu Espírito Santo, Pai, toma enfermos aqui. Queremos colocar a vida da irmã Maria, Senhor, que tanto queria estar aqui, não pode. Toma ela e toda a sua família, ó Deus. Pai, tanto outros enfermos, Senhor Deus, que muitas vezes não conseguem, ó Pai, usufruir de fazer as coisas porque estão acamados, outros estão enfermos emocionalmente, com tantas coisas. Senhor, o Senhor é aquele que nos traz a esperança, o Senhor é aquele que carrega o nosso fardo, o Senhor é real e verdadeiro. Senhor, se torne real e verdadeiro na vida dessas pessoas, traz cura, traz restauração, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, porque cremos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, igreja? Vamos continuar adorando ao Senhor? Graças dou ao Senhor. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Oração maravilhosa, não tem nem muito o que dizer, né? Só agradecer ao Senhor, só dar graças ao Senhor, de tudo que temos, de tudo que somos, dê graças ao Senhor. E diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças, Lord.
irmãos? Porque eu sou salvo em Cristo Jesus, amém? Você pode se sentar. Não sei como você vai cantar essa música sentado. Nossa, eu tô vendo gente aqui. Glória a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas, né? O momento que você fala assim: olha, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu escolhi te entregar a minha vida. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, também é do Senhor. E eu quero ser esse contribuinte, eu quero ser essa pessoa dizimista que testemunha, que não vive de tudo aquilo que depende financeiramente, mas vive da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Diga amém. Então nosso trabalho, irmãos, é sustentado por dízimos, por ofertas. E nós queremos que Deus trabalhe cada dia no nosso coração, para que sejamos cada vez mais dispenseiros, para que cada vez mais nós possamos ser ofertantes, para que cada vez mais a gente fale assim: Senhor, eu quero ser, ó Deus, uma pessoa que sustenta esta obra neste lugar. Eu quero que o Senhor use a minha vida em nome de Jesus. Diga amém. Quantos aqui tem certeza que vai para o céu? Diga amém. Alguém pode me dizer qual que é o caminho do céu? Quem que é? É o batismo? É quem? Então se você vai para o céu, você vai ficar de pé de novo. E você vai: Senhor, um dia eu quero estar diante do Senhor, nessa nova Jerusalém. Senhor, um dia eu vou estar face a face contigo. Senhor, um dia eu vou te abraçar. Vai ser lindo. Irmãos, que esperança, que glória. Não deixe Satanás roubar isso de você, em nome de Jesus, amém? João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Só luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existia um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Nós não merecemos, mas Ele nos amou e morreu por nós. E porque Ele derramou o seu sangue, nós podemos ter sim a glória eterna com Ele, amém? Oh, glória a Deus. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que eu subirei, e no mar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Cidade de luz. Oh, glória a Deus. Quero te ver lá, diga amém. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu dou graças a Deus por tudo que sou, por tudo que tenho,
porque, queridos, Deus tem sido fiel na minha vida desde a minha infância. E eu quero contar para você um pouquinho dessa história. A minha intenção é que esse Deus glorioso, maravilhoso, seja louvado e engrandecido em toda a terra. Queridos, eu tenho a Bíblia como regra de prática e fé. Fiz um compromisso com Deus de apacentar as suas ovelhas. E eu tenho como lema, como meu texto áureo, a declaração do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, que diz que eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu fui chamada por Deus para a pregação do seu evangelho, para apacentar aqueles que ele chama de povo seu. E agora você vai conhecer um pouquinho dessa história. A Igreja BR vai conhecer um pouquinho da história da menina que nasceu, no interior de Santa Catarina e que Deus escolheu para quebrar paradigmas numa denominação histórica que é os batistas brasileiros. Eu nasci na cidade de Tijucas, tá? Perto de Florianópolis. E logo na minha primeira infância, meus pais se mudaram para a cidade de São Francisco do Sul. E nessa cidade aqui eu vivi até os meus 16 anos de idade, quando eu conheci o meu esposo, Ingo Mete, com o qual estou casada agora. Esse ano completam 41 anos de casamento. E nós mudamos para o Mato Grosso do Sul assim que a gente resolveu juntar os nossos panos, as nossas malas, os nossos talheres, as nossas escovas de dente, no ano de 1980. Minha infância, queridos, ela foi simples. Eu fui filha de um pescador. Na verdade, eu fui filha de um padeiro que depois se transformou em pescador, Meu pai, Apolônio Varela, hoje está com 84 anos de idade. Ele pescou a vida dele inteira aqui. Ele é um pescador que pesca e mostra o peixe, E minha mãe, Laci Catarina dos Santos, que Jesus recolheu, foi promovida aos céus no ano de 2006. O sonho da minha mãe era que eu viesse embora para cá, porque nós moramos no Mato Grosso do Sul 29 anos. Não consegui dar essa alegria para minha mãe. Ela morreu em 2006 e nós mudamos para cá em 2007, E minha mãe conheceu Jesus na idade adulta e serviu ao Senhor até o dia que Jesus a promoveu para a glória. Eu fui levada para Jesus ainda muito menina. Eu era levada pelo meu tio Aristeu, casado com a tia Zenete, pela irmão do meu pai, e a irmã do meu pai, tia Glória, que é uma mulher de Deus, uma mulher fiel, que ama muito Jesus e que serve a Jesus de muitas formas, por meio da intercessão. Ela é uma intercessora como não conheci outra igual. E eu ia para a casa dela e participava com eles no culto, na igreja, e Deus ele foi fazendo o caminho no meu coração, e eu fui me abrindo, fui me deixando ser transformada, solidificada, consolidada, ainda menina, para servir o Senhor. E tem um episódio da minha história que aconteceu lá na igreja Assembleia de Deus do Paulas, aos 12 anos de idade, num culto cheio de poder de Deus, Nós tínhamos ali uma jovem chamada irmã Sônia Cidral, e ela tinha o dom de profecia, e ela era muito usada por Deus, e ela me entregou uma mensagem do Senhor, Os irmãos sabem que na Assembleia de Deus, a gente tem esses irmãos que têm o dom de revelação, o dom da profecia.
E ela chegou, eu estava sentada, sentada, não estava ajoelhada no culto, orando, né? E ela chegou bem perto de mim, colocou as mãos sobre os meus ombros e disse: olha, Marli, sou eu que estou falando contigo, né? Guarde bem as minhas palavras, minha serva, eu vou te levar para um lugar distante. Vou te preparar e não tenha medo, porque eu serei contigo. E onde quer que fores, te trarei de volta para este lugar, e tu serás uma bênção. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu recebi, queridos, essa mensagem de Deus para o meu coração e ela ficou gravada na minha mente, ela ecoava na minha mente sem parar. Eu tinha sonhos com aquele dia e aquelas palavras, elas se repetiam na minha mente vezes por vezes, né? E eu era uma menina. Mas Deus continua a trazer na minha memória aquela fala: vou te levar para um lugar distante, vou te preparar e depois eu vou te trazer de volta e tu serás uma bênção. E aí, 4 anos depois, eu conheci o meu esposo e nós juntamos, né, as escovas de dentes. Eu tinha 15 para 16 anos, né? E ele trabalhava na Ceval na época, né? Ele era eletricista da Ceval, e aí ele foi enviado para o Mato Grosso do Sul. E nós fomos embora para lá, ele me levou para lá, e lá no Mato Grosso, queridos, nós tivemos muitas lutas, né? A primeira dificuldade que eu tive lá no Mato Grosso do Sul, eu era uma menina de 16 anos, era a ausência da minha família, a distância da família, né? E as finanças, porque minha família era simples, né? Eu só podia ver meus pais uma vez por ano só nas nossas férias, né? O primeiro lugar que a gente foi morar era um lugar bem distante de tudo, tá? A cidade mais perto era a 80 quilômetros, a cidade de Costa Rica, e o lugar chamava Chapadão dos Gaúchos. Não tinha nada no lugar, a não ser os funcionários da empresa, né? No começo eu sentia muita saudade de casa, dos amigos, da igreja. Apesar de estar afastada naquele período que eu fui embora, eu era uma adolescente, né? E aí aconteceu um episódio, né? Como do afastamento da minha família e tudo, havia muita tristeza no meu coração. E eu comecei a ficar muito doente. E o Ingo, ele sofreu muito comigo, porque por muitas vezes ele teve que largar o trabalho e correr comigo para o hospital, que ficava a 80 quilômetros de distância. Foram dias muito difíceis, meu corpo todo adoeceu. Hoje eu tenho clareza do que estava acontecendo, né? Com a maturidade, hoje eu entendo o que estava acontecendo. Eu tinha ataques de epilepsia, a vizinhança falava que eu estava endemoniada, né? Mas não era, irmãos, era a doença emocional mesmo, do afastamento da família num lugar distante, num lugar muito difícil, né? E depois, mais tarde, eu acabei entendendo que aquilo que eu vivi, aquele período ali de enfermidade, nada mais era do que uma batalha espiritual que eu estava enfrentando, né? Eram dardos inflamados do maligno que foram lançados sobre a minha vida para poder me destruir mesmo. E lá na frente, depois que eu estava na igreja, numa grande batalha, enfrentando lá no Jardim Itamaracá, contra uma satanista, Deus me fez lembrar, tá? Daqueles episódios, daqueles momentos de doença. E Deus falou comigo, né? Que havia sido lançado sobre mim um demônio, né? Sobre a minha vida, por meio de dardos inflamados, e por isso eu tinha adoecido daquele jeito. Porque eu não estava revestida do poder de Deus para batalhar. Não havia vestido a armadura de Deus, como Deus diz em Efésios 6:10.
Deus que havia prometido estar comigo, sempre Ele teve misericórdia de mim e me livrou daqueles dardos inflamados, daquela enfermidade. Porque teve um momento que eu me permiti, né, voltar ao caminho do Senhor. A minha mente, o meu coração, o meu espírito voltou para o caminho do Senhor, né? Lá naquele período. E aí Deus começou a trazer a vitória sobre a minha vida. É muito importante na vida cristã a gente ter entendimento das batalhas espirituais. É muito importante a gente ter entendimento de Efésios 6:10. É muito importante a gente ter uma vida repleta da oração e do fervor de Deus, para a gente vencer as lutas e as dificuldades. Foram momentos muito difíceis na minha enfermidade. 9 meses depois, naquele lugar chamado Chapadão dos Gaúchos, nós somos transferidos dali para a cidade de São Gabriel do Oeste. Ali nasceram as minhas filhas Alessandra e Liliane. Passou algum tempo ali, mudou ao lado da nossa casa uma família muito querida que são nossos amigos até os dias de hoje, Bruno e Edith. Logo a gente fez amizade com eles e nós passamos a estar sempre juntos. Um dia a Edith me convidou para fazer uma novena, para rezar com ela, para uma santa, né? Então eu falei para ela que eu não cria na Igreja Católica e muito menos nos santos. Falei para ela que a minha origem era evangélica e falei para ela da minha fé. E ela, irmãos, ficou muito indignada e me pediu que eu mostrasse para ela na Bíblia por que eu não cria nos santos, né? Então eu comecei uma longa jornada de discipulado com aquela mulher. Foi a minha primeira discípula, sem saber muito o que eu estava fazendo, mas fui mostrando para ela os textos que condenavam a idolatria, e quanto mais eu lhe mostrava, mais ela tinha sede da verdade de Deus. Essa é uma verdade que a Bíblia também relata em João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu vi isso acontecendo na vida da Edith. Vi isso acontecendo na prática na vida dela. Numa tarde a gente estava sentadas conversando e lendo a Bíblia, e chegou os patrões dela, e era a família dos Greens, ali da primeira igreja batista de São Gabriel do Oeste. E ela então contou para eles que eu era evangélica e que eu estava ensinando para ela a respeito da Bíblia. E ali começou a nossa jornada, né? Em pouco tempo de conversa, eles já entraram na situação, né? E nos convidaram para ir ao culto naquele mesmo domingo, né? O Ingo, meu marido, ele era meio fechado por evangelho, sempre pedia para ir à igreja, mas ele não permitia muito não. Mas naquele dia, com a insistência da Edith, ele gostava muito daquele casal, ele me permitiu ir e nós então começamos a frequentar a Igreja Batista. Logo depois disso, aconteceu uma série de conferências na igreja e nós convidamos, né, as séries de conferência de aniversário da igreja, e a gente é orientada, é instruído pelo pastor a convidar os familiares que não são crentes para poder ouvir a mensagem do Senhor. E eu convidei o meu esposo, o Ingo, e ela convidou o esposo dela, o Bruno, né? E lá eles foram impactados. O Ingo mesmo foi muito impactado com a palavra de salvação que foi pregada pelo pastor Nelson, um grande homem de Deus de Dourado. Desta forma, queridos, a minha história começou no meio batista. Começou a ser escrita por Deus. Eu passei a frequentar os cultos, a EBD. Logo decidi pelo batismo nas águas, junto com a minha amiga Edith e seus filhos. Nós descemos as águas do batismo no dia 13 de outubro de 1985, fazem 36 anos. E eu estava muito feliz com a igreja e aprendi muito. Era uma igreja tradicional, mas não me incomodava, porque quando eu orava, eu sentia a presença viva de Deus na minha vida. Um ano depois do meu batismo, nós fomos transferidos para a cidade de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. A igreja lá ficava bem longe, nós morávamos na empresa, né, lá nas casas da empresa.
e nós ficamos assim isolados. Mas lá o pastor Batista, pastor Imer, da igreja lá, ele era muito querido e ele sempre vinha nos visitar, né? E assim, irmãos, logo depois de 2 anos, em 1988, o ano que nasceu meu filho Daniel, nós fomos transferidos para a cidade de Campo Grande. E ali em Campo Grande a gente morou 19 anos, tá? No começo foi tudo muito difícil, com o Daniel pequeno, ficava difícil ir à igreja com 3 crianças, o Ingo não gostava muito de ir, né? Mas ali no bairro que a gente morava tinha o pastor amigo, o pastor Ageu, e ele sempre estava ali me visitando, sempre levando uma palavra de Deus para a minha vida. Logo depois de um tempo, eu não lembro agora bem direito esse tempo, a empresa cedeu para a gente uma chácara para nós morarmos lá. Dentro do pátio da empresa tinha uma chácara com várias casas e nós ali então fomos morar naquele lugar. E Deus ali então naquele lugar, Deus mostrou para mim os planos que ele tinha para nós. Como era um lugar cheio de espaço, né? Nós resolvemos comprar vacas de leite e passamos aí então a trabalhar muito. E a lida com o gado era 2 vezes ao dia, e isso me afastou bastante da igreja. Eu e o Ingo, a gente tirava o leite das vacas e a gente levava para vender de porta em porta. Como eu faço hoje com os pães, eu fazia naquela época com o leite, vendia de porta em porta. Mas lá a gente se agregou à Congregação Batista do Itamaracá, filiada à Igreja Batista do Bairro Universitário. As minhas filhas iam na EBD todos os domingos, mas eu ficava sempre enrolada com leite. Sempre Deus estava em segundo plano, sempre Deus estava em segundo plano. Mas um dia Deus começou a tratar a minha vida e me mostrar que Ele esperava muito mais de mim. E foi um tratamento, queridos, muito duro de Deus, porque Deus me conhecia muito bem. Ele sabia que eu tinha um amor muito grande pelos meus filhos. E Deus sabe, queridos, aonde mexer quando Ele quer nos corrigir. Então Deus usou o meu filho Daniel para tratar comigo. Daniel até então, ele era uma criança normal, uma criança espoleta que morava numa chácara cheia de gado, cheia de vaca. Até hoje ele ama, ele é apaixonado por bicho, né? Daniel teve essa infância normal até mais ou menos os 3 para 4 anos de idade. Ele corria, brincava com suas irmãs, com alegria. Sempre foi um menino muito alegre, muito sapeca. Corria atrás das vacas na chácara, sempre muito ativo, era muito esperto. Mas de 4 para 5 anos, começamos a perceber que o Daniel apresentava uma dificuldade para andar. E sentia incômodo quando corria para brincar. Alguns dias depois ele começou a mancar. Foi quando nós levamos ao médico. E aí a gente descobriu que ele estava com uma doença chamada leg PETS. O médico ortopedista pediu alguns raios-x e encaminhou ele para um outro especialista da área, que era professor da Universidade Federal, Dr. Arthur Figueiredo, e ele, naquela época, ele era conhecido como o Papa da Ortopedia na capital do Mato Grosso do Sul. Esse médico nos deu o seguinte diagnóstico: o Daniel tinha uma doença chamada leg PETS grau 4, uma necrose da epífise femoral, a cabeça do fêmur morre, impedindo o paciente de andar. Existem 4 graus da doença. Do 1 ao 2, a recuperação é conseguida através de aparelhos e a imobilização. Grau 3 e 4, apenas com cirurgia, perdendo a mobilidade normal do paciente, tirando dele a vida normal. Uma prótese é colocada no lugar da cabeça do fêmur. Foram dias difíceis, irmãos. Ao sair daquele consultório, eu ergui os olhos aos céus e clamei a Deus por misericórdia. Naquele momento, era como se os meus pés não achassem o chão para pisar. Nunca havia me sentido tão só. Com Daniel no colo, chorei a Deus amargamente de saber que meu filho nunca mais ia andar e correr como uma criança normal. Foi quando um pensamento veio à minha mente: eu sou o médico dos médicos e você, Marli, me conhece muito bem.
Fomos então providenciar a partir daquele momento tudo que o médico mandou fazer, cadeira de roda, aparelhos. Meu coração, irmãos, estava tão apertado, eu não conseguia aceitar aquilo e não tinha com quem conversar. O Ingo, na época, ele não era muito das coisas de Deus, não gostava muito de ir na igreja, ele era meio incrédulo, né? Para me ajudar ali naquela situação. Então, no dia seguinte, bem cedo, eu ia buscar leite para vender, porque o leite que nós tirávamos não era suficiente, então eu ia buscar o leite numa fazenda, a fazenda do senador Ramsteb, um lugar longe. E indo para lá, eu entrei com o carro numa mata à beira da estrada, e ali eu dobrei os meus joelhos, rosto em terra, e derramei toda a minha dor perante o Senhor. Fiquei ali parada, chorando não sei quanto tempo, e perguntando para Deus por que Ele estava me castigando. Foi quando eu ouvi literalmente uma voz que me disse em alto e bom som: pega a tua Bíblia e abre em Jó 5, 17 a 19. Peguei a Bíblia no carro e na passagem estava escrito: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois ele faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Quando terminei de ler, eu entendi o que Deus queria falar comigo. Deus estava me corrigindo. Ele estava corrigindo o meu tipo de vida que não estava agradando a Ele, porque Ele não tinha primazia na minha vida, Ele não era o primeiro lugar na minha vida. O meu trabalho era primeiro lugar na minha vida. Deus não tinha mais a prioridade, não era mais prioridade como nos dias da menina de 12 anos que ouviu Deus falar para ela uma promessa. Então eu fiz essa oração: Senhor, me ajude a consertar o que está errado. A partir desse momento eu entrego minha vida para Ti e peço que o Teu Santo Espírito cele esse compromisso de te servir enquanto eu viver e de testemunhar o milagre que eu creio que vais fazer no Daniel. Sei que tu vais curá-lo. Quando eu terminei de orar, Deus confirmou no meu coração que Daniel seria curado. Foram 3 anos de espera, de tratamento de Deus na minha vida, esperando por essa cura. A vida do Daniel, queridos, ela se transformou numa prisão. Ora no aparelho, ora na cadeira de rodas, mas eu continuava esperando o milagre. Ora na tração, porque tinha que colocar ele na tração, pendurar as pernas dele com arroz para não doer tanto, né? Os quilos de arroz a gente colocava. As idas no médico, para mim, queridos, era um tormento, porque eu ouvia sempre o médico falando a mesma coisa: não tem jeito, você precisa se conformar, mãe, ele dizia. Mas Deus me fazia lembrar daquele dia na mata. Eu me consolava e continuava esperando na promessa. O trabalho com leite agora, a partir daquele dia da mata, ele não me impedia mais de ir para a igreja. Eu trabalhava, tirava os leites, fazia, mas à frente o Ingo sentiu o desejo no coração dele de vender as vacas, mas o trabalho não me impedia mais, porque eu tinha feito um compromisso de servir ao Senhor. E ali agora eu estava servindo ao Senhor, fazia parte da liderança da Missão Batista Itamaracá, junto com a pastora Evanir, uma mulher de Deus que foi levantada por Deus para abençoar a minha vida grandemente. Quando Daniel completou 6 anos, eu fui para a escola para matricular ele, para começar o período dele de escola. E nas 2 escolas perto de casa, eu não pude matricular ele, porque a cadeira de rodas não entrava nas salas de aula, não tinha acessibilidade como tem hoje. Com esse episódio, com essa negativa do Daniel não poder ir para a escola, irmãos, a minha alma abateu de tal forma e eu fiquei tão mal. E aí eu procurei a pastora Ivanir e ali eu contei para ela como que eu estava me sentindo cansada de esperar a promessa, que o milagre não acontecia e agora o Daniel não ia nem poder estudar. E ela então pediu para que a gente se ajoelhasse e buscasse a Deus juntas naquele momento, para ouvir o que Deus tinha a dizer. Fomos então para o quarto, dobramos o joelho e começamos a orar.
Foi quando eu ouvi de novo aquela voz que havia falado comigo na mata, e ele me dizia o seguinte: Marli, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Marli, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. E essa pergunta ecoou 3 vezes, como aconteceu com o apóstolo Pedro. E eu respondi para o Senhor: sim, Senhor, eu te amo, eis aqui, usa a minha vida. E naquele momento em diante, uma paz muito grande da parte de Deus entrou no meu coração. A partir daquele dia eu passei a testemunhar o milagre de Daniel com muita convicção, e os irmãos da igreja ali que eu servia a Deus juntos, os irmãos do Itamaracá, eles ficaram preocupados, eles diziam: se Deus não curar, ela vai enlouquecer. Mas eu fiquei firme na promessa daquele dia na mata, de Jó 5, eu feri e eu mesmo vou fazer a ferida. Em 6 angústias e na 7ª eu te livrarei dela. E o Daniel ficou preso naquela situação. Dia a dia, tudo era muito triste. Mas depois de 3 anos de clamor, de choro, de muita oração, vendo com muita dor a situação do nosso filho, pois nem a escola ele podia frequentar, o médico então nos pediu para enviar os raios-x do Daniel para Curitiba, para o Hospital da Criança, porque para ser avaliado por um especialista que havia vindo dos Estados Unidos e que ele poderia fazer alguma coisa pelo Daniel. Mas, para nossa surpresa, irmãos, o médico de Curitiba, ao examinar os exames, ele nos ligou direto para minha casa e dizendo para mim que ele não havia encontrado uma doença naqueles exames enviados, que havia até a possibilidade, talvez, daqueles exames ter sido trocado. Na mesma hora, eu tirei o aparelho do Daniel, fomos para a igreja agradecer e exaltar a Deus. O médico que chegou dos Estados Unidos, quando foi ver os exames do Daniel, detectou que não havia mais a doença. Para surpresa do médico, não havia mais a doença. E ele me ligou e na mesma hora eu tirei os aparelhos do Daniel e fizemos todos os exames novamente, constatamos que Deus havia feito nascer o novo fêmur íntegro, sem necrose, para a glória de Deus. Eu entendi no período da doença qual era o propósito de Deus para a minha vida. Foram momentos de muita dor, de ver meu filho na cadeira de rodas, impossibilidade de andar e brincar como uma criança normal. Queridos, Deus me refinou como se refina o ouro. Eu aprendi o valor da oração, o valor da fidelidade. No sofrimento eu aprendi o valor da oração, o princípio de valor. E que valor Deus tem no meu coração. Passei então a testemunhar do milagre. Um dia orando na igreja, uma irmã me disse: irmã, você precisa se preparar, você precisa ir para a faculdade teológica, você é uma pastora, irmã, quem sabe você não será a primeira pastora batista. Aquilo caiu no meu coração, pois eu me lembrei daquele dia aos 12 anos de idade, quando Deus havia falado para mim que ele me levaria para um lugar distante, ele estaria me preparando e depois ele ia me trazer de volta. Também me lembrei daquele momento de angústia, quando eu orei com a pastora Ivanir, e eu ouvi em alto e bom som Deus falando para mim: apacenta as minhas ovelhas. Então eu comecei a orar. Todas as manhãs tinha uma reunião de oração na Igreja Batista do bairro Universitário, e eu passei a orar com o nosso pastor Jorge Rodrigues Magalhães, e eu compartilhei o meu desejo de ir para o seminário, mas eu tinha problemas para poder ir. Tinha que fazer o 2º grau e fazer o vestibular, e eu precisava de recursos. Então eu comecei a orar por esse propósito que Deus tinha na minha vida. Eu já tinha pedido para o meu esposo para estudar e ele não concordava muito com isso. Mas quando Deus, querido, está escrevendo uma história, nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir. Foi quando eu comecei a fazer provas com Deus. Eu dizia para Deus na minha oração das manhãs: se é da tua vontade que eu vá me preparar para fazer faculdade teológica,
Então, Senhor, a primeira coisa que precisa acontecer é que o Ingo mude de ideia, que ele me aceite ir estudar. Assim, sem mais nem menos, numa conversa, o Ingo mudou de ideia, permitiu que eu voltasse a estudar. Agora, eu tinha um outro problema. Eu não tinha recurso financeiro para ir estudar. Na nossa igreja, Igreja Celeiro, a Igreja Batista do Bairro Universitário, a igreja havia mandado 3 pessoas para o seminário e estava ajudando financeiramente, mas não havia muita aceitação da mulher como pastora. Então, eles não me enviaram para o seminário com tudo pago. Então, eu fiz uma outra prova com Deus. Deus, se é mesmo a tua vontade que eu vá me preparar para ser pastora, então eu preciso de um emprego para pagar os meus estudos. E eu, Senhor, não vou sair de casa para procurar. Eu vou esperar em ti. Então, uns dias depois de começar a fazer esta prova com Deus, essa oração, uma funcionária da escola de inglês WhatsApp ligou e marcou uma entrevista comigo para oferecer o curso para minha filha Alessandra, que agora, nessa altura, era uma adolescente. Depois de eu ouvir a proposta dela, falei para ela que eu não tinha como minha filha entrar na escola de inglês, porque nós não tínhamos condições financeiras para pagar o curso. Pois eu estava desempregada naquele momento e só o meu marido estava trabalhando e eu, então, precisava de uma vaga de emprego. E para minha surpresa, ela me disse o quê? Que lá na escola onde ela trabalhava, eles estavam procurando uma pessoa, tinha uma vaga de emprego lá. E eu vi Deus naquela situação, porque eu não saí de casa para procurar o emprego. O emprego chegou na minha sala, na minha casa. E no outro dia eu fui lá na escola ver a vaga de emprego que tinha. E a vaga de emprego, queridos, era de faxineira da escola. E eu aceitei prontamente, pois eu sabia que Deus tinha mandado o emprego na minha casa, confirmado mais uma vez que Ele queria que eu me preparasse. Logo que comecei a trabalhar, eu me matriculei no 2º grau e num curso de computação que tinha ali perto. Depois de 6 meses como faxineira daquela escola, queridos, Deus moveu o coração do meu patrão e ele entendeu que eu tinha várias habilidades e eu fui promovida a sair do setor da faxina para o atendimento aos alunos. Tempos depois, eu fui promovida a auxiliar administrativa e por último, eu era gerente administrativa da escola e eu fiquei lá nesse lugar por 9 anos, trabalhando muito. E nesse período eu me aperfeiçoei, eu saía de casa às 6 horas da manhã, pegava no trabalho 6 horas da manhã e voltava para casa meia-noite. Por quê? Porque eu tinha que terminava o meu primeiro turno de trabalho 3 horas da tarde, eu ia para a escola de computação, depois eu ia para o 2º grau, e aí depois, quando terminei o 2º grau, eu ia para a faculdade teológica e chegava em casa à meia-noite. Concluí o 2º grau, vários cursos na área pastoral, a faculdade teológica, enquanto eu trabalhava e estudava. Também eu desenvolvi o trabalho na Igreja Batista do Bairro Universitário. Concluí a tese, o TCC, defendendo a tese que a mulher foi criada por Deus para trabalhar no reino onde Deus a chamar. Recebi nota 9 no meu TCC e isso foi uma grande vitória. Minha colação de grau foi em dezembro de 2002. Deus confirmou minha chamada muitas vezes. Depois de 2 anos que concluí a faculdade de teologia, a igreja pediu meu concílio e a Ordem de Pastores Batistas do Mato Grosso do Sul me ordenou em 9 de novembro de 2004. Na minha ordenação e posse aconteceu dia 20 de novembro de 2004 e foi uma grande vitória, pois os batistas eles tinham muita resistência da mulher ser pastora. Mas Deus me deu essa vitória.
No MS tem 2 redutos batistas, 2 casas de profeta, uma no sul, onde fica a faculdade teológica na Ollerman, e a outra na capital, o Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil. No sul, Deus usou a filha da terra, a pastora Débora, para quebrar o paradigma e foi a primeira mulher naquela região a ser ordenada como pastora. E em Campo Grande, eu fui a primeira mulher a ser ordenada, quebrando assim o paradigma. Hoje, algumas mulheres batistas, muitas mulheres, já passa de 100 pastoras batistas ordenadas com carteira da ordem, afiliadas à ordem de pastores batistas do Brasil. Então, o que eu posso te dizer mais, a não ser que vale a pena servir a Deus de todo o coração? Essa é minha história. E eu quero que na minha jornada, Deus fez muitas coisas. Na minha jornada batista, Deus fez muitas coisas. Eu tive o casamento dos meus filhos, Deus me deu o trabalho na igreja, Deus me deu filhos na fé. Deus é precioso, precioso. E eu quero que nesse tempo de pandemia, você se acorde, você dê valor para a oração, você dê valor para conectar-se com Deus, você tenha Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus quer escrever uma história maravilhosa, uma história de poder na sua vida. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer.